Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha nessa série de aulas com base no livro de Salmos. É a série de aulas que tem como tema principal o Deus que nos ouve e nos ensina. E hoje vamos aprender uma aula que tem como tema Quando a mentira rola solta. Temos falado sobre a importância do estudo do livro de Salmos para nos ajudar em nossa adoração a Deus. Quando falo sobre estudar o livro de Salmos, não me refiro necessariamente a um estudo com uma abordagem mais intelectual ou técnica. Embora isso tenha uma importância, eu não estou tratando disso. Certamente é muito enriquecedor você entender de forma mais técnica um livro da Bíblia, mas isso não será possível em todos os momentos do seu dia a dia. Você talvez não consiga fazer isso, ou não tenha os recursos necessários para fazer isso no seu dia a dia. Mas acima disso, o que você pode e deve fazer quando estudar o livro de Salmos é buscar ter uma experiência com Deus como essas pessoas que escreveram os Salmos tiveram. Buscar por uma experiência com Deus, a partir do que se lê em Salmos, tem um ritmo diferente para cada um. Tem Salmos que quando você lê, você vai dizer que não conseguiu aprender nada dele. Tem outros que vão te tocar profundamente, talvez seja porque você vê a força da linguagem poética que tem lá. E isso te toca. É como ouvir uma música clássica. Todos são tocados, mas não da mesma forma. Tem pessoas que não conseguem ver a beleza da música clássica como outros conseguem ver. Em relação à música clássica, foi feita uma pesquisa com vacas. Colocaram vacas para que elas pudessem escutar dia após dia a música clássica. E o interessante é que a harmonia do som da música clássica fez com que a produção de leite dessas vacas aumentasse, porque elas se sentiram mais relaxadas e puderam produzir mais leite. Acredito que funciona da mesma forma com relação ao estudo do livro de Salmos. Quando você consegue ver o quão é enriquecedor para a sua adoração e para a sua oração a Deus o livro de Salmos, isso tem um potencial de cada vez mais crescer. E com o passar do tempo, o livro de Salmos, você começa a ver que esse tipo de literatura não somente lhe traz um conhecimento, mas você consegue receber o alimento adequado do qual ele foi escrito, qual o propósito ele foi escrito. No estudo passado vimos que depois que Davi começou a buscar a Deus em oração, clamando para que ele fizesse justiça, consequentemente, Davi começa a ter o coração correto para lidar com a situação. Agora, com o coração alinhado com Deus, já havendo rejeitado as tentações de lidar com essa situação, com a justiça ao seu próprio modo, ele entra em outra parte do Salmo que a gente vai ver como os conselhos que Davi começa a tratar, a dar para as pessoas que se juntavam a Absalão. Coisas que ele começou a pensar e conselhos que ele queria dar para essas pessoas. O que podemos aprender é que não tem como você aconselhar as pessoas que estão contra você se você não tiver com o coração alinhado com a justiça de Deus. Se não buscar a justiça de Deus em primeiro lugar, o resultado dos conselhos não serão bons. Fluirão do seu coração coisas relacionadas à justiça própria. Dito isto,
Qual foi o primeiro conselho que Davi ele estava disposto a dar para as pessoas que estavam se juntando a Absalão? Em Salmo capítulo 4, versículo 2, a Bíblia diz: Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Pausa. A mentira está no centro de todos os pecados cometidos pelas pessoas que se juntavam a Absalão. Uma das coisas que tenho aprendido ultimamente é que a mentira é um dos pecados que entra no pacote junto com vários outros pecados que cometemos. Mas a mentira sempre está lá. Vamos buscar entender como é que o processo da mentira funciona nesse verso. Quando estudamos esse mesmo verso, o Salmo capítulo 4, versículo 2, na Bíblia Viva, a tradução ficou assim: E vocês, meus inimigos, até quando vão zombar da autoridade real que recebi de Deus? Até quando vão correr atrás de sonhos vazios? Até quando vão se deixar enganar pelas mentiras? Quando estudamos Salmos capítulo 2, aprendemos que Davi era um ungido de Deus. E em outro momento do seu reinado, alguns outros reis queriam se livrar do reino de Davi, que na verdade era a representação do reino de Deus. Em Salmo capítulo 2, versículos 1 ao 3, a Bíblia diz: Porque se amontinam as nações e os povos tramam em vão. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, e dizem: Façamos em pedaços as suas correntes e lancemos de nós as suas algemas. Todas as vezes o qual você lê no livro de Salmos uma referência à zombaria à honra de Davi, ou à zombaria à autoridade real recebida de Deus por Davi, você deve se lembrar que Davi, em Salmos, é uma pré-figura de Jesus. Não somente em Salmos, mas principalmente quando se trata desse assunto em Salmos, ele mostra que é uma prefiguração de Jesus Cristo. O que seria uma prefiguração? Para entender sobre isso, vamos estudar a palavra em Atos capítulo 4, versículos 23 ao 31. A Bíblia diz: Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizestes o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai, Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Uma prefiguração de Jesus são aquelas experiências que algumas pessoas vivenciaram no Antigo Testamento, e essas experiências
são parecidas com as quais que Jesus viveu quando habitou aqui na terra. O fato de Davi ter sido escolhido como ungido de Deus, de ter sido perseguido, recebido com oposição, sido rejeitado e até mesmo ter passado por conspirações de pessoas que queriam matá-lo, pessoas tão próximas a ele que queriam matá-lo, essas experiências eram uma prefiguração de Jesus. É como se fosse uma profecia que foi cumprida em Jesus Cristo. Atacar a honra, a autoridade real recebida de Deus por Davi, nos deve fazer lembrar de todas as pessoas que desprezam a Cristo. Vamos buscar entender o que leva as pessoas a desprezarem a Cristo ou atacar a honra de Davi nesse contexto. Na NVI, a tradução do verso 2 é: até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Se a gente estuda palavra por palavra no hebraico, a gente poderia traduzir esse verso dessa seguinte forma: até quando vocês darão espaço para a desonra, amando o vazio? O que podemos ter em mente é que há uma batalha no coração das pessoas que se juntaram a Absalão. A batalha era a desonra, o fato de desonrarem o reinado de Davi estava ligado ao vazio no coração deles. E hoje, a batalha que há no coração das pessoas em relação a desonrar o reino de Jesus sobre a vida deles está ligado ao vazio que há no coração dessas pessoas. A busca pela vaidade mostra qual é o amor que essas pessoas têm em seu coração. Por isso que há algumas versões que os tradutores decidiram ser mais explícito e já direto ao buscar falar sobre a vaidade que está ligada ao endurecimento do coração. A Bíblia Ave Maria traduziu assim: ó poderosos, até quando tereis o coração endurecido no amor das vaidades e na busca da mentira? A Bíblia de Jerusalém traduziu assim: ó homens, até quando tereis o coração pesado e amareis o nada e buscareis a ilusão? E a Septuaginta em português traduziu assim: filhos dos homens, até quando sereis duros de coração? Por que amais a vaidade e buscais a mentira? Afinal de contas, o que é buscar a vaidade? O que é buscar o vazio? Na Bíblia, a busca pela vaidade está relacionada a dar atenção a pregações mentirosas feitas por inimigos ou por idólatras na vida cotidiana. A palavra mentira, colocada aqui nesse verso, vem de uma palavra hebraica que significa a própria mentira, inverdade, falsidade e coisa enganosa. Mas também essa palavra está relacionada ao fato das pessoas se deixarem enganar por deuses falsos. Em Amós capítulo 2, versículos 4 e 5, a Bíblia diz: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque rejeitou a lei do Senhor e não obedeceu aos seus decretos, porque se deixou enganar por deuses falsos, deuses que os seus antepassados seguiram. Porém fogo em Judá, que consumirá as fortalezas de Jerusalém. Quando olhamos nesse contexto de mentira, vemos que eles buscavam a mentira. E essa palavra que eles estavam buscando a mentira vem de uma palavra hebraica que significa o próprio buscar, requerer, desejar, exigir, requisitar. Ou seja, é como se eles estivessem buscando
procurando um Deus falso até encontrar. É como se eles estivessem procurando se assegurar do que estavam fazendo através de um Deus falso. Assim, em Salmo capítulo 4, versículo 2, na Bíblia, a mensagem, a Bíblia é traduzida da seguinte forma: Ó escória da humanidade, até quando vou aguentar suas asneiras? Por quanto tempo vão correr atrás de mentiras? Por quanto tempo vão correr atrás da ilusão? O ponto central que Davi está se opondo aqui é a mentira. Mas ele faz um questionamento. Até quando? Por quanto tempo? Certa vez, Jesus encontrou alguns judeus que começaram a acreditar na palavra da verdade que ele proferia. E essa situação é descrita em João 8, versículos 31 ao 38. A Bíblia diz: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: Digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Em outras palavras, os conselhos de Davi eram como se fossem as mesmas palavras que Jesus estava falando nesse trecho. Como é que Davi estava querendo lidar com a mentira nessa multidão? Jesus ele fala em João 8 que só se lida com a mentira com a verdade. É como se Davi, com as perguntas do até quando e por quanto tempo, estivesse fazendo perguntas do tipo: quando é que vocês vão acordar? Quando é que vocês vão realmente buscar uma liberdade dos pecados que vocês estão cultivando no coração? Quando é que vocês vão parar para perceber que Absalão só está ganhando força, só está ganhando poder, porque ele está espalhando mentiras ao meu respeito? E quando a gente para pensar nesse assunto como um todo, e começa a olhar para nós mesmos, a gente poderia também fazer perguntas do tipo: até quando vocês vão dar ouvido aos conselhos que te afastam da palavra da verdade para abraçar argumentos mentirosos? Até quando vocês vão ter um compromisso com a ilusão? Até quando vocês vão permitir que seu coração permaneça endurecido? Até quando vocês vão buscar o pecado como resposta para os anseios do seu coração, deixando de lado a oração, a busca intensa a Deus como resposta para os seus anseios? Até quando vocês vão mentir para o povo de Deus, passando uma imagem que é forte, mas no fundo você sabe o quanto é fraco, o quanto é pecador, o quanto precisa se arrepender, e quanto precisa da ajuda das pessoas para que você possa confessar seus pecados uns aos outros e receber a ajuda necessária nesse processo de cura do coração? Até quando vocês vão sair dizendo que adora a Deus, mas na verdade, no fundo, está adorando um Deus falso? Questionamentos como esses ajudam a gente quando olha para esse verso do até quando ou por quanto tempo, ajuda a gente a checar o nosso coração.
do quão compromissados estamos com a palavra da verdade. O que podemos aprender sobre oração quando estudamos Salmos capítulo 4, versículo 2? A zombaria e o ultraje à honra de Davi em seu tempo é a mesma zombaria e ultraje que Jesus sofreu em seus dias. A gente precisa estar atento se estamos honrando a Deus no dia a dia. Olhando para esse contexto do qual estudamos, a gente é estimulado a fazer um check-up do nosso coração. A gente conseguir olhar para nós mesmos e observar se estamos com o coração endurecido, se a gente não está tão firme aos valores da palavra da verdade como ela fala. Se você começa a olhar para o seu coração e começa a ver que você está começando a ter a tendência a se afastar do coração que a palavra da verdade de Deus quer que você tenha, ore a Deus por isso. Ore para que Ele possa lhe ajudar a romper um ciclo de busca por ilusões da vida. Ore para que Deus possa lhe ajudar a se arrepender profundamente. Ore para que Deus lhe ajude a perceber se os conselhos que você tem ouvido lhe aproximam ou lhe afastam da palavra da verdade. Não só basta orar por isso. O que a gente viu em João 8 é que precisamos conhecer a verdade. Para que a gente possa conhecer a verdade, você precisa ler a palavra da verdade para conhecer a verdade. Ore para que Deus possa lhe ajudar nesse processo como um todo. Enquanto você está buscando conhecer a verdade, e essa verdade que ela realmente possa fazer o trabalho qual ela se propõe a fazer, que é libertar da escravidão do pecado. Então, nesse processo de orar e ler a Bíblia e pedir para que Deus ele possa cuidar do seu coração, lhe ajudando a lidar corretamente com ele, ore para que Deus possa lhe ajudar a você se ver livre à adoração a deuses falsos que possivelmente você possa estar criando e adorando em sua vida. Espero ter lhe ajudado e lhe aguardo na próxima aula.